1 de junho. Estamos aqui a observar as primeiras searas que foram semeadas. Os dois modelos que continuamos a ensaiar, nas zonas arenosas, temos tido muita dificuldade em conseguir encontrar um equilíbrio que possa ser competitivo com as sementeiras convencionais. Este ano continua a haver diferenças substanciais, apesar de termos menor perda de plantas na zona da sementeira direta. A grande diferença tem sido o controle das infestantes, não tendo sacha e havendo aqui um escalonamento diferente no nível das herbicidas, não pode ser tomado pela mesma forma. E por isto, como nesta seara as diferenças são, as áreas são muito pequenas, normalmente usamos os mesmos herbicidas e isso não é acertado. O que vemos agora é aqui uma diferença já muito grande, mais uma vez nos campos de areia, na zona convencional, estamos mais do dobro já da altura das plantas, área foliar muito grande, enquanto na zona da sementeira direta o milho continua a desenvolver-se bem, mas noutro ritmo, típico desta compactação que as areias têm e que o milho perde uma parte da energia para se conseguir perfurar esta areia pouco estruturada. Estamos a tentar, através das culturas de cobertura, reduzir um pouco este problema através da intensificação da cultura de cobertura, usar mais plantas perfuradoras, consigam elas fazer quase todo o trabalho da mobilização. Penso que com os anos poderemos vir a ter aqui, se calhar, melhores resultados. Vamos ver este ano, como não tivemos muitas perdas de planta, como é que vai ser em termos de produtividade e homogeneidade. Mas estamos a ver, por exemplo, aqui o herbicida não foi suficiente para que esta camada de grama que está aqui já em algumas zonas de areia já não deixa o milho produzir. Portanto, nestes casos há uma perca quase total. Quando temos uma zona menos arenosa, as diferenças já são menores. Continuamos sempre a ter heterogeneidade acentuada entre os diferentes tipos de solo e isso é típico, e a mobilização normalmente reduz um pouco esta variabilidade dos nossos solos. Mas basicamente aqui o que estamos a encontrar é dificuldade em gestão de herbicidas e as plantas muito heterogéneas desenvolvendo-se muito mais devagar. Isso, em termos de produtividade, for compensado por uma redução de custo substancial, é esse o critério que estamos a tentar avaliar e quais são os riscos de haver anos com muito baixas produções, como foi o caso do ano passado. Por isso também, em termos estatísticos, estamos a ver ao longo dos anos, tomando como referência aqui esta seara, vamos tendo mais anos com sementeiras diretas, onde a estrutura do solo também vai tentando melhorar em termos de biomassa, em termos de matéria orgânica, em termos de saúde do solo, porque as mobilizações elas próprias também não deixam estes solos enriquecerem-se, pois depois a mineralização é acelerada e estamos à espera de que alguns ganhos de matéria orgânica nos possam aqui inverter um pouco esta falta de competitividade que temos aqui nas sementeiras diretas. Será sempre um desejo de aumentar as áreas de sementeiras diretas devido à facilidade, à logística, ao tempo, à redução de potência necessária para fazer, e tudo isso tem que ser balanceado com os custos e com os proveitos que possam ter uma margem e um risco razoavelmente baixo para podermos aumentar as áreas de sementeira direta nestes casos. Nas argilas começa a não ser grandes dúvidas, que com o tempo conseguimos melhorias substanciais. Nos terrenos arenosos ainda temos que fazer mais trabalho, temos que estudar mais a variabilidade e o risco para tentarmos estarmos mais confiantes para aumentar as áreas de sementeira direta. Sementeira direta em zonas de argila. Este campo tem cerca de 5 anos de sementeira direta e estamos a melhorar rapidamente a estrutura do solo. Este ano, com
com a nova forma de semear, com o disco de corte. Estamos muito satisfeitos, pois a homogeneidade do nascimento foi bastante melhor e tivemos bastante mais emergências. Também tínhamos uma cultura de cobertura muito mais intensa, o que tem dado origem a conseguirmos rapidamente atingirmos níveis de matéria orgânica à superfície o mais rapidamente possível. Este é o problema da transição, quando passamos de uma sementeira convencional para sementeira direta, são os primeiros anos. E com esta ajuda das culturas de cobertura, penso que podemos acelerar bastante o processo. Depois conseguimos fazer uma pequena camada de matéria orgânica à superfície que evita compactações depois para a emergência. E, portanto, no fundo, é aqueles 3-4 centímetros onde nós aplicamos a semente que convém ter rapidamente o maior tipo de melhoria do solo, porque toda ela leva muito tempo. Mesmo a sementeira direta com 25 anos, avançamos 6-7 centímetros, em alguns sítios um bocadinho mais, em outros sítios menos, porque é difícil progredir em profundidade, pois a mineralização também ela é forte devido à oxigenação que os poros e as raízes dos milhos que ficam de uns anos para os outros e das próprias culturas de cobertura oxigenam bem o solo e, portanto, a mineralização mantém-se. O aumento de matéria orgânica não é o que era esperado e por isso mesmo vamos sempre viver num clima destes cada vez mais quente e úmido, praticamente o ano todo, com mineralizações muito intensas. Por isso temos que avançar para reforço de matéria orgânica em todas as fases e a cultura de cobertura vai-nos trazer aqui um aporte de carbono muito interessante, como também um aporte de azoto, fósforo e potássio proveniente da reciclagem de nutrientes e da própria rocha-mãe. Portanto, os dois níveis de interesse na cultura de cobertura, continuar a acelerar a melhoria da estrutura do solo, tanto em convencional como em sementeira direta, mas principalmente na sementeira direta acelerar o processo do aumento do carbono, do aumento da matéria orgânica, da vida do solo, para que nestes locais onde havia sempre problemas de compactação superficial, a dificuldade de fazer boas emergências era grande. E por isso, este ano penso que também estamos a conseguir aqui um avanço significativo. Nos últimos anos temos tido bastantes problemas, mesmo com alguns ataques de insetos, que este ano não apareceu, felizmente. E em termos de estrutura, parece que o milho está bastante mais homogéneo que o habitual e muito diferente daquilo que estamos a observar nos campos de areia. Por isso vamos continuar a acompanhar. Também a nível das infestantes, estamos a verificar que este tapete de resíduos de palha seca que fica reduz bastante ao aparecimento de novas infestantes. Aqui junto aos rodados, onde fazemos a mobilização para fechar os rodados, há sempre o aparecimento rapidamente de mais infestantes. Portanto, principalmente as figueiras de inferno, que gostam bastante de terreno mobilizado. Portanto, nas zonas onde não há terreno mobilizado, praticamente o herbicida inicial é suficiente. Nestas zonas que estamos aqui perto da zona mobilizada aparecem com mais frequências algumas infestantes e por isso também temos aqui algum efeito positivo em termos de fechar o campo e não aparecer luminosidade praticamente nenhuma, para que estas sementes possam emergir ao longo do ciclo. Rapidamente vamos ter o campo fechado e isso é fundamental para evitar agora a fase da perda do resíduo do herbicida, ajudado por esta camada de palha que se está a degradar, mas ainda se vai mantendo aqui por esta altura, que ajuda bastante, principalmente na redução da evaporação nesta fase, que o campo estava muito exposto, e ajuda-nos aqui a ter também alguma redução das infestações da segunda fase, portanto, quando a perda do resíduo do herbicida inicial acontece. Portanto, aqui estamos a compensar algumas vantagens das desvantagens maiores da sementeira direta, que é a heterogeneidade das searas. Estamos a conseguir aqui ao 5º ano já resultados muito interessantes. Vamos ver se mantém
Vemos aqui, por exemplo, o milho painço a conseguir entrar aqui bastante bem. Isto é o herbicida inicial não estava previsto para esta planta, e quando entramos na zona que tem ainda os resíduos não aparecem, não é 100%. Temos aqui mas na maior fase dos casos conseguimos ver uma limpeza total, pois é quase impossível vê-se bem a umidade ainda que está debaixo destas palhas, portanto está bastante isolado, principalmente nestas fases que está muito calor e que o milho não tem capacidade de criar raízes. E então nas sementes diretas isso ainda é um fenómeno que aumenta devido à compactação natural do solo. Esta fase de muito calor e plantas muito pequenas no convencional é sempre um problema, até que o milho consegue ter uma área radicular bastante forte. Portanto, aqui a palha a proteger a evaporação e baixar a temperatura é uma das grandes ajudas que pode compensar parte das perdas deste modelo. Mas vamos acompanhar este ano a variabilidade também e o efeito da cultura de cobertura de alta densidade, para ver com zonas onde não temos senão cultura de cobertura convencional ou espontânea.